Etnobotânica, etnofarmacologia e fitoterapia. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Oi pessoal, tudo bem? Para esse vídeo eu escolhi um conteúdo muito especial para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a fitoterapia, sobre o mundo das plantas medicinais e sobre a origem desse conhecimento. Primeiro, é muito importante entender que quando a gente se propõe a trabalhar com cosmetologia natural, algo muito interessante é com que nós possamos conhecer a fundo essas matérias que a gente está trabalhando. Então, os óleos vegetais, os extratos botânicos, cada planta em específico, ela é um universo de propriedades medicinais, terapêuticas, que carrega também uma energia diferente e que cada extrato botânico desse vai ter uma funcionalidade. E você, como cosmetóloga, como pessoa que manipula os seus próprios cosméticos, quando você busca conhecer profundamente essas plantas, as suas utilizações, a sua tradição também, da onde esse conhecimento vem, isso dá algo muito poderoso, dá um significado para o seu trabalho e, além disso, te dá uma maestria para que você possa criar diversas formulações com um maior refinamento, do seu produto cosmético. Então hoje eu escolhi esse tema, que é um dos meus temas favoritos, etnobotânica e etnofarmacologia, e o que isso tem a ver com fitoterapia. Esse é um termo que ele surge recentemente no meio acadêmico, para estudar a interação das pessoas, do ser humano, com as plantas. Então, a etnobotânica, ela vai estudar essa interação do ser humano com as plantas, com o seu meio, e também vai buscar entender como que essas plantas, elas estão influenciando a gente. Dentro da etnobotânica, vai ter um uso mais amplo do que simplesmente o uso medicinal. Então, vai entrar no uso alimentício, para construção de casas, para construção de barcos, para utilização como matéria-prima de trabalho, enquanto a etnofarmacologia, ela é mais voltada para a saúde, para o seu uso terapêutico, preventivo e medicinal. Então, quando a gente está falando sobre fitoterapia, o uso das plantas medicinais e o saber agregado, nós precisamos nos questionar de onde vem esse conhecimento. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui num lugar perfeito, que é no meio de uma floresta, onde existem muitas plantas, existe uma biodiversidade muito grande. Como que as pessoas, um cientista, o povoado ali de um certo lugar ia saber que essa planta é boa para determinado fim? Através de inúmeros testes e também através de uma comunicação. A gente vê que dentro da etnobotânica isso é muito levado em consideração, como as plantas, elas se comunicam com a gente. Tem um ditado que fala: a diferença entre a droga e o remédio é a dosagem, Então muitas vezes as pessoas tiveram que utilizar diversas plantas, tiveram que adoecer, se intoxicar para descobrir ali aquela funcionalidade, aquele princípio medicinal. Quando a gente está falando sobre etnobotânica e etnofarmacologia, nós estamos falando sobre diferentes culturas, E no Brasil a gente tem 3 culturas principais: a cultura afro-brasileira, quilombola, cultura indígena e também a cultura branca, A cultura de raizeiras, parteiras, benzedeiras. E quando essas diferentes culturas, elas se encontram num âmbito popular, no âmbito de cidade, surge o que a fitoterapia chama de saber popular. Diversas culturas, etnias diferentes tiveram ali uma relação com determinadas plantas que estavam ao seu redor. Por exemplo, a espinheira santa, vamos dizer assim, Hoje em dia sabe-se que ela é uma das melhores plantas ali para o nosso estômago, para gastrite, azia, a malva, que protege a mucosa do estômago. Da onde que vem esses saberes? Vem através da experimentação de diferentes tradições. E aí, quando essas diferentes tradições, elas se encontram, surge o que a gente chama de saber popular, onde esses diferentes saberes, eles se agregam, formando ali o uso terapêutico de uma planta medicinal. Se a gente for parar para pensar hoje em dia na indústria farmacêutica, se a gente olha para tudo que tem dentro de uma farmácia, quase que todos esses medicamentos, eles vieram originalmente de uma planta. Mais de 90% desses medicamentos, eles vieram de uma planta, muito mais que 90%, Alguns deles vieram
de minerais. Por exemplo, conheciam lá a propriedade anti-inflamatória da calêndula. Foram isolando essa propriedade específica para que virasse um medicamento alopático químico sintético. Então, enquanto em um medicamento sintético a gente vai encontrar ali 4 princípios ativos, em uma planta a gente pode encontrar entre 300 e 600 princípios ativos diferentes atuando ao mesmo tempo. Então, a gente vê que a planta ela tem uma inteligência, ela tem uma similaridade muito grande com o nosso corpo. Por que muitas vezes a gente ingere um medicamento sintético e ele entra ali atacando o nosso estômago, o nosso fígado, o nosso intestino? Porque ele vai ser uma substância hiperconcentrada e isolada, enquanto uma planta ela tem toda uma inteligência, uma rede de vários princípios ativos atuando ao mesmo tempo. E qual que é a relação de um químico sintético alopático com um cosmético sintético, né? As plantas elas têm toda uma inteligência, uma harmonia ao entrar em contato com a nossa pele, com o nosso corpo. Elas nunca vão atuar em uma determinada área específica, né? Enquanto uma planta ela é anti-inflamatória, ela também pode ser analgésica, ela também pode ser menagoga, ela pode ter inúmeras funções ali. Então a etnobotânica e a etnofarmacologia, elas vão trazer essa base de estudo da fitoterapia. A gente pode perceber que através desses saberes tradicionais é onde se forma o saber científico, é onde vai ser estudada em tese aquela hipótese que surgiu através dos povos tradicionais. E a gente vê que a maioria das plantas medicinais, hoje em dia, muitas delas não têm estudo científico. A gente que mora aqui na Mata Atlântica, por exemplo, né, no Paraná, tem muita planta que a Mata Atlântica traz que não existe um estudo científico sobre ela. E existe um dado que 97% da indústria farmacêutica ela é de químicos sintéticos e apenas 3% são fitoterápicos. É uma proporção muito grande de químicos sintéticos para uma proporção muito baixa de medicamentos naturais. Então, a população não tem acesso à informação, não tem acesso à riqueza que a fitoterapia traz e também não existe um estímulo a que se utilize, né, esses medicamentos mais naturais. O Brasil, ele é o país mais rico do mundo em plantas angiospermas, que são plantas muito ricas e que têm o maior potencial para se tornar medicamentos, ou seja, as plantas angiospermas são muito medicinais. Plantas angiospermas são aquelas que dão flor, fruto, semente, que a gente pode utilizar aí das mais diversas partes dela, raiz, tronco, folha, flor, fruto, semente. Essas diferentes partes elas vão ter diferentes propriedades medicinais. Ou seja, é um desperdício muito grande de planta, de riqueza, de biodiversidade que o Brasil tem e também de cultura e tradição, porque o nosso território ele tem muita cultura, muita tradição, muito conhecimento a respeito das plantas medicinais. Qual que é a relevância disso para o estudo da biocosmética, das plantas medicinais, da fitoterapia? A gente entender profundamente da onde que veio esse conhecimento, entender realmente a planta como um organismo muito complexo e algo que, se a gente olhar profundamente para ela, reconhecer esses princípios curativos, a gente vai conseguir manipular um cosmético com muito mais excelência. Então, dentro da fitoterapia, é importante entender que a planta, ela é uma planta e o fitoterápico é o que a gente faz a partir dela. Então, por exemplo, a planta in natura, ela é um fitoterápico. A planta seca é outro tipo de fitoterápico. A droga vegetal, né, o extrato seco padronizado, que você compra em lojas de produtos naturais, com a gramatura, é outro tipo de fitoterápico. A tintura é outro tipo, o oleato é outro tipo, o extrato fluido é outro tipo, a decocção, outro tipo, infusão, outro tipo. Existem inúmeros tipos de fitoterápicos. E cada um desses tipos, a tintura, o extrato seco, o chá, a infusão, decocção, creme, pomada, cada um desses vai ter uma forma de aplicação diferente e também vai ser um extrato diferenciado. Hidrolatos também são meios de extração da fitoterapia, mas que entram mais na área da aromaterapia. Óleos essenciais, né? Como eu falei, a aromaterapia, ela é um estudo separado da fitoterapia por conta da sua ampla utilização e do seu potencial altamente eficaz dentro do nosso sistema, dentro do nosso organismo. Então, se a gente for parar para pensar, o surgimento de farmácias em todas as esquinas, né, isso que a gente tem muito fácil acesso hoje em dia, é muito recente. Eu acho a alopatia maravilhosa, ela é extremamente necessária para que a gente possa viver com qualidade, né, superar às vezes desafios fisiológicos que a gente tem, ela é simplesmente maravilhosa. Mas
A gente precisa de um incentivo à utilização da fitoterapia, dos produtos naturais e ver a relevância disso, né? Como é relevante a gente acessibilizar esse conhecimento, porque a fitoterapia ela tem um custo baixo, se você for ver, né? A natureza ela produz em muita abundância, né? E se você for considerar o impacto que o nosso corpo tem ao ingerir um medicamento alopático a longo prazo, a curto prazo também, é um impacto muito grande. Quando a gente pode substituir isso pelas plantas medicinais, pela sua utilização, tem um impacto muito positivo sobre o nosso organismo, né? Eu acho muito importante, todas as pessoas que formulam cosméticos naturais, com certeza já se questionaram sobre isso, estão constantemente se questionando esse estudo da etnobotânica e da etnofarmacologia, entender ele mais profundamente. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!